A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu acho que a maioria das pessoas hoje dentro da igreja, pastores e membros da igreja, eles sabem que faltam a santidade de Deus dentro da igreja. Eu acho que até mesmo os inimigos do cristianismo fora da igreja, eles olham constantemente para o testemunho dos cristãos e eles vejam pouca diferença entre a vida dos cristãos e a sua própria vida. Porque o que você sempre escuta é a palavra hipócrita. E eu acho que, mesmo embora nós deveríamos ser muito cuidadosos para não ser motivados ou coagidos pelo mundo, nós precisamos, queridos, reconhecer que há um tipo de hipocrisia na igreja, que frequentemente ela é transmitida como uma ideia de santidade. Mas agora, o que realmente é santidade? Santidade envolve duas coisas. Envolve se afastar daquelas coisas que desagradam a Deus, mas não só parar de fazer coisas que Deus discorda, mas fazer isso a fim de correr para Deus, a fim de ter um relacionamento com Ele. Uma das coisas que provavelmente é mais importante que a Bíblia nos revela sobre Deus é que Ele é santo. O que isso quer dizer? Muitos acham que a santidade de Deus é porque Ele é sem pecado. Sim, isso é uma parte da ideia, mas não a ideia primária. A perfeição de Deus, isso tem a ver muito com a justiça de Deus. A santidade de Deus tem a ver com a sua separação, a sua transcendência, de modo, meus queridos, que não existe, não há ninguém como Deus. Não há ninguém santo como o Senhor. Ele é completamente único do resto de toda a sua criação. E não apenas isso, mas ele é o mais sublime e digno de sua criação toda. Para o homem ser santo, ele tem que reconhecer que Deus é transcendente, que Deus ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de todo o serviço. Ser santo é quando o homem reconhece o valor de Deus e vive à luz de sua palavra. Porque se ele vê a Deus como algo tão valioso, tão glorioso, tão grandioso, ele vai desejar deixar não apenas coisas más, mas também coisas boas, mas não boas quanto Deus. Ele vai deixar aquelas coisas que, para ele, no seu coração, o afasta da presença de Deus. Como podemos nos tornar mais santos? A pergunta é simples. Nós podemos nos tornar mais santos tendo mais e mais entendimento sobre a grandeza de Deus. Uma das coisas que as pessoas estão sofrendo hoje é a ignorância do conhecimento de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu o ano inteiro sobre pregações sobre os atributos de Deus? Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia para aprender sobre os atributos de Deus? Muitos cristãos nem sabem o que é isso. Como você pode estimar o seu valor? E você não vai se separar para Ele e para o seu serviço sem conhecer isso. Santidade significa simplesmente isso, que você reconheça quão grandioso Deus é e que você afaste de tudo mais e dê o seu coração a Ele, em serviço e devoção a Ele, procurando fazer a sua vontade. Muitas pessoas acham que santidade tem a ver com a medida da sua saia, ou com a manga da sua camisa, ou de usar algum tipo de cobertura em sua cabeça. E se as pessoas fazem isso, eu não sou contra. Cada um se esforça da forma que se sente bem. Mas o que nós precisamos entender é que santidade é mais do que algumas regras legalistas. Santidade é um coração que estima Deus, um coração que está em chamas por Deus. O que eu quero dizer sobre santidade é que o seu coração está devotado a Deus, então você vai querer fazer a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que você cresce naquilo que a Bíblia diz que é santificação. Se nós verdadeiramente demos o nosso coração a Deus e o estimamos acima de tudo, isso vai afetar o resto de nós. Nós devemos admitir que vivemos em um mundo muito sensual. E devemos admitir que essa sensualidade tem entrado nos dias de hoje dentro da igreja.
Aqui está algo que eu gostaria que você entendesse. Se você fosse santo do lado de dentro, você também seria santo do lado de fora. Se você realmente deu o seu coração a Deus, você também vai dar o seu ouvido, os seus olhos, o seu pé, as suas mãos, o seu corpo a Deus. Você vai procurar conformar-se ao padrão da palavra de Deus. Então, meu querido, busque ao Senhor. Santidade é quando um pecador como eu, como você, entrega as nossas vidas ao Senhor. Você está cheio de pecado, você vem do mundo, nós erramos muito, irmãos. Nós damos muita cabeçada no decorrer da nossa vida. E como que um homem é santo? O homem é santo por si próprio? Não. O que é então santidade? Santidade é quando um pecador ele se volta para Deus. E no momento em que você se volta para Deus e se arrepende dos seus pecados e pede perdão, o Espírito Santo de Deus ele entra na sua vida. Então você é santificado pela presença do Espírito Santo que começa a fazer parte da sua vida. E ele começa a trabalhar no seu entendimento, na sua vida. Ele começa a te mudar e você começa a querer se aproximar de Deus. Amar é Deus, amar ao Senhor acima de todas as coisas, é você fazer coisas que agradam a Deus. Isso é amor a Deus. E o que é temor a Deus? Temor a Deus é eu ter medo de Deus? Não. Ter medo de Deus é outra coisa. Agora, temer a Deus é ter medo de fazer coisas que desagradam a Deus. Então, amar a Deus, eu faço aquilo que agrada a Deus. E temor de Deus, eu não faço coisas que desagradam, que magoam ao nosso Deus. Então, irmãos, santidade é o que a igreja precisa nos dias de hoje. Embora pecamos, erramos e agimos errado no decorrer da nossa vida, nunca é tarde para nos arrependermos, colocar a nossa boca no pó e clamar por misericórdia e viver em novidade de vida. Que Deus ele te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos e nos ajude a transmitir a palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.